Fala galera! Vocês conhecem os benefícios da pasta de amendoim? Pouca gente sabe, mas a pasta de amendoim, se você consumir uma colher de sopa, que dá aproximadamente 20 gramas, você vai ter ali 10 gramas de gorduras, e são gorduras boas do amendoim, porque a gordura do amendoim é considerada aquelas monoinsaturadas. São gorduras boas, por exemplo, para o nosso coração. E esse é um dos principais benefícios do amendoim, principalmente a pasta de amendoim, que faz o quê? Melhorar o fluxo sanguíneo, dilatação das artérias, a circulação sanguínea. Então, a gordura do amendoim é uma gordura muito boa. Fica até o final desse vídeo que eu irei ensinar quais são então as maneiras melhores e eficazes de consumir e de produzir na própria casa a pasta de amendoim. Outro nutriente que é muito encontrado no amendoim são as fibras, ou seja, uma colher de sopa ali de amendoim aproximadamente vai ter 1,5 grama, vai ter mais ou menos 10, 15% do que? De fibras. As fibras então encontrada no amendoim, na pasta de amendoim, elas são úteis e quem pode consumir? Inclusive pessoas que querem ganhar peso, pessoas que querem até emagrecer. Só que qual que é o bacana? Que indivíduos diabéticos também podem consumir. Por quê? Por não ter o açúcar, mas ter uma grande quantidade de fibras, vai ser muito útil para dar mais saciedade, vai deixar o diabético diminuir a vontade dele comer doce. Aqui no canal a gente sempre fala do seu Antônio, da Dona Maria, que são idosos e têm diabetes. Então é muito útil para você, dona de casa, fazer alguma preparação. Por exemplo, para as minhas filhas, eu sempre faço uma filha de 4 anos e meio e uma de 1 ano e meio. A gente sempre faz o quê? Preparação com bolinho, farinha de trigo integral ou farinha de amêndoa e coloca o quê? Banana e pasta de amendoim para ficar o quê? Dá a característica um pouquinho mais de gordura, então seria fonte de gordura, seria basicamente a pasta de amendoim e fica um bolinho mais macio, muito mais saudável. Um outro benefício seria o que a pasta de amendoim, como eu disse, é rica em gordura, rica em fibra, ela também tem boa quantidade de proteínas. Por exemplo, uma colher de sopa, que são 20 gramas de pasta de amendoim, dependendo da pasta de amendoim, né, vai ter em torno ali de 20% de proteína. Então é uma quantidade muito boa de proteína para quem obviamente quer o quê? Ganhar massa muscular, quem quer aumentar o peso, quem quer ter energia para executar uma atividade física, para fazer uma caminhada, uma corrida. Então vai ser muito útil para esse tipo de pessoa. Então a pasta de amendoim, ela é ótima também considerando o aspecto proteico. Além disso, como eu disse, para as pessoas que têm vontade de comer um doce, a pasta de amendoim é ótimo. Por quê? Porque ela é baixíssima em carboidrato e ela pode ser utilizada, por exemplo, você pode pegar a pasta de amendoim, misturar com por exemplo, você pode colocar 2 colheres de sopa de pasta de amendoim e 1 colher de sobremesa de cacau 100%. Você pode misturar, que vai fazer o quê? Vai diminuir a sua vontade de comer doce. Por quê? Vai ser semelhante, vai ter um alimento com maior quantidade de fibra, gordura e chocolate, que é o cacau, diminuindo então a vontade de comer doce. Além disso, vai ser ótimo porque o cacau é riquíssimo em substâncias naturais, que faz bom para o coração, para o nosso cérebro, diminuir nosso processo inflamatório. Excelente. Tem outros benefícios porque a pasta de amendoim tem bastante vitaminas e minerais, em especiais alguns minerais que dão energia para o nosso organismo. Por exemplo, vitaminas do complexo B. Elas são ótimas porque elas ajudam a fornecer, gerar mais energia para o nosso organismo. Então, isso que faz, né, quando muitas pessoas relatam: eu consumi a pasta de amendoim, nossa, eu fiquei com bastante energia. É porque ela tem muita gordura. De fato, é porque ela tem muita gordura, mas como eu disse, não só a gordura, mas porque ela tem essas vitaminas que ajudam a liberar mais rapidamente para nossas células musculares, do cérebro, o quê? Grande quantidade e rápida energia para a gente fazer o nosso trabalho, o nosso exercício físico. Então esses benefícios são ótimos. Como você pode preparar? Você pode comprar pasta de amendoim, que algumas no supermercado, em lojas de produtos naturais, contém o quê? Pasta de amendoim adicionado com proteína, no caso whey protein, tá? Que é ótima e não tem açúcar. E esse é o problema que a gente tem no mercado. Muitas pastas de amendoim são riquíssimas em açúcar. Então você tem que olhar no rótulo e escolher aquela que tem lá pasta de amendoim. Algumas adicionam gergelim, por exemplo, para aumentar, para deixar mais gostoso, mas escolha aquela pasta de amendoim que não tem
açúcar e também não tem adoçante. Por quê? Não há necessidade. Como que você pode fazer a pasta de amendoim em casa? Você pode colocar 2 xícaras de chá de amendoim, aquele sem casca, ele torrados. Antes de preparar, você deixa mais ou menos em fogo baixo, ali de 100, 150 graus, por apenas 10 minutos no forno, só para amendoim ficar um pouquinho quente. Você pode também colocar no micro-ondas. Essas 2 xícaras de chá, aproximadamente ali 30 segundos no micro-ondas para ficar um pouquinho quente, e aí você coloca essas 2 xícaras de chá no processador, deixa ali até formar uma pasta, e aí você pode consumir como você quiser. Agora, então, quais são as opções de você consumir? Você pode colocar a pasta de amendoim, como eu disse, com um pouquinho de, por exemplo, 2 colheres de sopa de pasta de amendoim, 1 colher de sobremesa de cacau. Pode mexer e consumir como um doce, pode colocar em cima de um bolo sem açúcar, pode ser o recheio da sua tapioca. Você pode colocar em cima de uma fruta para aumentar ainda mais a energia das frutas e as fibras. Você pode colocar a pasta de amendoim, picolé de recheio. Como você pode fazer? Você pode fazer, por exemplo, pegar um iogurte natural, colocar o iogurte natural dentro de uma forminha de picolé, que tem em lojas de R$1,99. Você pode misturar junto com pasta de amendoim, ou seja, a cada um pote de iogurte natural de 180, 200 ml, você coloca 2 colheres de sopa de pasta de amendoim. Você pode misturar tudo e colocar nas forminhas de sorvete. Ou ainda você pode fazer o quê? Você pode fazer em camadas. Então, ou seja, você coloca um pouquinho de iogurte natural, um pouquinho de pasta de amendoim, um pouquinho de iogurte natural, um pouquinho de pasta de amendoim. Vai ser ótimo, saudável, uma excelente opção para crianças, adultos, idosos. No meio da manhã, no meio da tarde, regiões que estão muito quentes, vocês têm vontade de consumir muito doce, não sabem como consumir um doce mais saudável. Essas são ótimas opções. Então, como eu disse, ótimo para o coração, circulação, para o diabetes, para o colesterol alto também é ótimo, porque tem um excesso de gordura boa, que é a monoinsaturada, assim como rica em fibras. Você gostou desse vídeo? Envie esse vídeo imediatamente para seus amigos que tem dúvida. Eu tinha dúvida dos benefícios. Agora, é todo mundo que pode consumir a pasta de amendoim? Não. Por exemplo, algumas pessoas, de fato, podem apresentar o quê? Coceiras, acne. A manteiga de amendoim ou pasta de amendoim pode ocasionar o quê? Ela pode ter uma quantidade de micotoxina que pode atrapalhar ali o folículo, tá? Da região do rosto, fazendo com que, né, da cabeça, dos cabelos, aumentando, provocando uma pequena inflamaçãozinha, dando aquela acne. Isso pode ocorrer. Algumas pessoas podem ter até a coceira. Isso não se sabe muito claro, esse papel do amendoim causar acne, mas pode ser pela quantidade de gordura, pode ser por essa micotoxina que eu falei, e principalmente porque algumas pessoas têm sensibilidade muito alta ao amendoim. E alguns amendoins também podem vir contaminados. Então essas pessoas devem evitar o amendoim. Agora, como eu disse, crianças, adolescentes, gestantes, mulheres estão aumentando, pode sim consumir o amendoim. Procura aquele amendoim de boa procedência. Um grande abraço e até breve.